Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos essa relação que Jesus Cristo faz do reino dos céus com o tesouro e com a pérola. Esses dois elementos simbólicos, eles aparecem em outros lugares na Sagrada Escritura e eles significam algo que é muito importante para a vida humana e principalmente para o segmento de Jesus Cristo. Se nós olharmos bem, a primeira comparação que Jesus Cristo faz é com o tesouro, porque o tesouro é algo que está no mais profundo da essência humana, do coração humano. É algo que já está gravado na sua alma, no seu interior. O tesouro, como o próprio Cristo vai dizer, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Veja que o campo, essa imagem, ela vem em outros momentos no Sagrado Evangelho, principalmente na passagem da parábola do semeador, onde o campo, ele é aquilo que é o nosso próprio coração, a nossa vida interior. Assim, Jesus ele diz que o grande tesouro, ele já está em nós e nós precisamos como que desvelá-lo, nós precisamos de desenterrá-lo da nossa vida. Esse tesouro simboliza aquilo que há de mais precioso na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, num outro momento no Evangelho, ele diz: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque o tesouro é o próprio Deus. O tesouro é esse chamado à vida de santidade, que é uma vida de participação nessa vida do próprio Deus e também na sua missão. Quando nós temos um encontro pessoal com Deus, um encontro pessoal com Cristo, nós encontramos esse tesouro. E quando nós encontramos esse verdadeiro tesouro, nós temos essa atitude de deixá-lo ali escondido e cheio de alegria ir para vender todos os bens para comprar aquele campo. Ou seja, comprar o campo, comprar aquilo que é próprio da nossa vida interior significa ter liberdade interior. Nós precisamos buscar justamente isso, através desse encontro pessoal onde Jesus Cristo nos liberta. Nós precisamos nos desapegar da vida velha, abandonar tudo aquilo que nos impede ainda de ter uma experiência verdadeira com Jesus Cristo. Precisamos ter essa atitude verdadeira de realmente encontrar em Cristo o nosso verdadeiro tesouro, que é o reino dos céus. Por isso que depois desse tesouro, Jesus Cristo ele usa uma outra imagem simbólica, que é a pérola. A pérola na antiguidade era aquilo que ornava as joias, que ornava as roupas, porque a pérola era um objeto de muito valor. E Jesus ele vai dizer: o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Aqui nós vemos essa pérola que são aquelas coisas que ornam a nossa vida, que são as virtudes, que são os sacramentos, que são tudo aquilo que as coisas que Deus nos dá para embelezar a nossa vida, para trazer beleza à nossa vida, para o nosso testemunho. A pérola, ela simboliza principalmente a vocação particular, que é o chamado particular que Deus faz a cada um de nós. Esse chamado para experimentar
uma espiritualidade e um carisma específico. Nós precisamos nos abrir a essa experiência verdadeira de corresponder ao chamado de Deus. Deus, ele tem uma missão para cada um de nós, mas se a gente não corresponder esse chamado missionário, esse chamado de se colocar a serviço da obra de salvação, nós vamos cada vez mais enterrando novamente a pérola, enterrando novamente o tesouro, e não mais conseguindo se ver realizado no caminho que nós fazemos. Por isso que essa parábola que Jesus Cristo nos conta hoje nos leva a essa reflexão sobre o chamado à santidade, que tem a ver com a participação da vida de Deus, e essa pérola que simboliza a vocação particular, o chamado à participação da missão do próprio Deus. Que possamos cada vez mais refletir sobre o nosso chamado e termos essa liberdade interior de desapegar das coisas passageiras, das coisas materiais, para nos apegar cada vez mais àquele que é eterno, que é o próprio Deus. Porque aquele que encontrou o seu tesouro, aquele que encontrou a pérola da sua vida, esse entendeu profundamente qual é o sentido da vida humana e qual é o sentido da missão que Deus nos chama a realizar, que é a salvação das almas. E por isso vale a pena vender tudo, abandonar tudo, para viver sempre e cada vez mais unidos a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.